precisamos falar um pouco dos fatores militares desta derrota. Então, em primeiro lugar, como eu já disse, a guerra de Napoleão Bonaparte, ou as guerras de Napoleão Bonaparte, são guerras maciças. Nós falamos aqui de exércitos de centenas de milhares de soldados. Isto nunca antes foi visto na Europa. A grande armée, o grande exército de Napoleão Bonaparte tem 600 mil soldados. É mais de meio milhão. É mais de meio milhão. Isto foi sem precedente. O número de mortos também é alto, não só por balas do inimigo, como também por doenças, toda a maneira para cuidar e de curar os feridos de guerra na época foi muito mais primitiva do que hoje. Então, ir ao exército é quase uma condenação à morte para muitos. Ok, mas isto então quer dizer que exércitos gigantescos, batalhas gigantescas, mortes maciças, você precisa substituir a todos esses soldados perdidos. Mesmo que ele não morra, mas só perde um braço ou uma perna, ainda menos eficaz como soldado. Sim? Então, ele não mais pode servir para derrotar o inimigo. Então, você precisa de novos soldados. De onde eles vêm? Então, eles fazem propaganda, vem com o nosso exército glorioso, faz carreira, blá, 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 mas menos e menos franceses são entusiasmados. O que é pior, tem menos e menos franceses na faixa de idade para preencher estes buracos nas fileiras do exército. Então, eles vão obrigar as populações belga, alemão, italiana a também entrar no exército de Napoleão Bonaparte. Então, duas coisas. Tem em cada lugar soldados e os camponeses precisam abrigar em suas casas soldados do exército de Napoleão Bonaparte, no melhor dos casos. No pior dos casos, seus próprios filhos dos camponeses são obrigados a também se tornarem soldados de Napoleão Bonaparte. Então, esta ocupação militar, com o recrutamento militar cada vez mais pesado, se torna cada vez menos popular e isto vai produzir reações nacionalistas, patrióticas, antifrancesas. Isto é um pouco difícil, pois a França realmente não tem o poder militar para derrotar os remanescentes inimigos, que por si parece não ter o poder para derrotar a França. Então a guerra poderia continuar com perdas contínuas para sempre. A França não pode ocupar a Inglaterra, não pode ocupar a Rússia. Então, eventualmente, aqui você pode ver uma cena também um dos quadros da época, onde populações, então, são mais pressionadas a entrar no exército de Napoleão Bonaparte. Então, vão eventualmente ser uma série de erros militares estratégicos do gênio militar Bonaparte que vão terminar sua aventura. Ok, então, isto todos vocês sabem. Então, eu já te avisei mais de uma vez. Invadir a Rússia é uma má ideia, mas é exatamente o que vai fazer Napoleão Bonaparte. Antes da invasão da Rússia, já começou uma outra coisa muito, assim, um sintoma bastante infeliz, que é a guerra peninsular da Portugal e Espanha, onde a nossa palavra guerrilha é inventada nesta época. Então, os espanhóis não podem fazer uma grande guerra contra as forças francesas, então eles fazem uma pequena guerra, uma guerrinha, ou em espanhol, uma guerrilha, e então, aliás, também isto vai ter quando, então, Napoleão Bonaparte desfaz a monarquia espanhola, isto também vai produzir o começo das revoluções aqui na América Latina, com as juntas de alcaldes em várias colônias espanholas. Aqui em Portugal a situação é um pouco diferente, mas de qualquer forma esta perda de controle sobre a Península Ibérica não é bom sinal para Napoleão Bonaparte. Bom, em 12, o czar Alexandre diz, bom, eu repensei um pouco e acho que não mais vou participar neste bloqueio continental contra a Inglaterra. Isto para Napoleão Bonaparte é o estopim para invadir e acabar com a Rússia. Agora já chega com a Rússia, sim? Então, ele traz seu grande armée, seu grande exército para invadir a Rússia.
invadir a Rússia, conquistar a Rússia, não bom, não boa ideia. Então, o que se faz é o seguinte, onde ele entra, mas a Rússia é grande, maior país do mundo. Cada quilômetro que ele entra, os russos simplesmente se retiram mais profundamente dentro da Rússia. Onde são os russos? Quero derrotar eles. Vem, por favor, te mostram que posso te derrotar, mas eles não são vistos em nenhum lugar. Então, ele continua, finalmente ele chega a Moscou, queima Moscou. Ainda não tem russos. O que posso fazer? Já conquistei Moscou, vou para casa. Agora começa o inverno russo, e então, quando seus soldados são totalmente exaustos, quase gelados, e então começam os ataques de guerrilheiros russos, cosacos e outros. Bom, longa história, em breves palavras, quando ele atravessa a fronteira da Rússia em direção da França, ele é um herói derrotado, e do grande armê de 600.000 soldados, sobram 100.000 soldados. 500.000 de soldados perderam a vida nos campos congelados da Rússia. Isto é o fim de Napoleão Bonaparte. E um pouco depois, um ano depois, em 13, tem uma nova grande batalha, que chama Batalha dos Povos, em Leipzig, hoje na Alemanha. E ali, seus inimigos, pela primeira vez, derrotam Napoleão Bonaparte. Então, isto é a derrota quase final de Napoleão Bonaparte. Ele se retira para a própria França, seu império desmorona, e um ano depois, em 14, os aliados, Rússia, Prússia, Áustria e Inglaterra, Grã-Bretanha, invadem a própria França. É neste momento, então, que Napoleão Bonaparte, derrotado, é obrigado a abdicar. E, bem, seria o fim da epopeia napoleônica. Os vencedores finalmente acabaram com a Revolução Francesa, eles pensam. Eles fazem um acordo de paz em Viena, que depois vamos falar mais disto, e dizem, ok, Napoleão Bonaparte, nós vamos te colocar como reizinho numa micro-ilha no Mediterrâneo, perto da Toscana, na Itália, em Elba. Ali você pode ser imperador vitalício. Mas na França, vamos restaurar o império absoluto, o rei absoluto dos Bourbons, que é Carlos X, que vai ser o novo rei da França, da dinastia restaurada dos Bourbons. Então, esta é a quinta e última coalizão que acaba com a França e com Napoleão Bonaparte. Se não fosse Napoleão Bonaparte, pois então ele está ali alguns meses em Elba, e eventualmente ele pensa, isto não pode ser. Meu povo, os franceses, vão se sentir assim, discriminados e oprimidos, e a revolução e a glória da França e o império. Se eu volto para a França, eles vão aplaudir a mim e vamos juntar e vamos novamente fazer um milagre militar. E ele escapa da ilha. Bom, esta história todos vocês conhecem, então, pequeno barco, aterrissa na França e diz, aqui eu estou de volta, meus franceses, juntem-se à minha bandeira, e verdadeiramente tem milhares de franceses que aplaudem, que dizem, ok, vamos novamente fazer um esforço último para acabar com, agora, uma ocupação estrangeira da França. E esta é a epopeia dos 100 dias, pois durante 100 dias que Napoleão Bonaparte, então, consegue recapturar a França, só que isto imediatamente faz soar todas as campainhas de alarme em todas as capitais da Europa. Então, ele reconstitui um mega exército francês em no time, em pouquíssimo tempo. Só que 3 meses depois, agora já estamos em 1815, se faz perto de Bruxelas, na Bélgica de hoje, a grande batalha de Waterloo, onde finalmente os ingleses, austríacos, prussianos, derrotam o último exército de Napoleão Bonaparte, e com isto acabam com o mito da hegemonia francesa. Então eles vão seriamente tentar de reconstituir, os vencedores vão seriamente tentar de reconstituir o status quo ante
o sistema absoluto, o sistema do Ancien Regime. Napoleão Bonaparte não é muito happy, não é muito feliz com este desfecho. Pode ver como ele assim está olhando, pensando o que eu vou fazer agora. Sim? Bom, então, eu vou depois, não hoje, mas na próxima aula, pois hoje eu preciso falar um pouco das consequências da Revolução, mas assim, os detalhes do Congresso de Paz de Viena merecem uma explicação, como nós também fizemos sobre a Paz de Westfália, então não posso fazer isto hoje. Mas são, em geral, então, agora os vencedores, pode ver, estes senhores, Wellington e o príncipe da Prússia e Hardenberg e outros, então vão tentar de reconstituir a mapa da Europa. Não pode realmente acabar com a França é grande demais para simplesmente eliminar o mapa da Europa, mas pelo menos você pode acabar com os Bonapartes. Então, em todos os lugares onde houve estas dinastias e dinastiazinhas napoleônicas, Bonapartas, eles restauram as velhas dinastias autocráticas, absolutistas de antes da Revolução Francesa, antes das guerras de Napoleão Bonaparte, e desta maneira restabelece a paz na Europa. Então, esta paz também é algo paradoxal. Por um lado, estabelece uma paz, por outro lado, destrói a Revolução Francesa. Sim, então, a paz nunca vai ser uma paz muito estável. Mesmo assim, isto é interessante pensar que após a derrota de Napoleão Bonaparte, e nunca aconteceu antes, a Europa vai ter um século inteiro de paz, até a Primeira Guerra Mundial. Com uma exceção, que é a Guerra da Crimeia, mas nós teremos oportunidade para falar. Quer dizer que a implicação imediata parece ser a derrota final de um experimento esquerdista de transformar a sociedade, transformar o governo para estabelecer um governo que mais reflete a vontade dos governados e que mais se baseia em princípios que hoje nós chamaríamos de princípios de justiça, mas que pelos contemporâneos são revoltas ilegítimas, que eles então vão substituir pela restauração da chamada legitimidade absolutista. E então, por um lado, parece que a direita, a esquerda está derrotada, agora a direita é reforçada. Se isto realmente é possível, o que eles sonharam na época, então vamos fazer como se nada acontecesse, nada fosse entre 1789 e 1815, tem um pequeno intervalo, uma janela realmente podemos esquecer. Vamos continuar como se ainda estivéssemos em 1788 e nada aconteceu. Obviamente isto é impossível, como vamos ver. Próximo. Bom, então agora vamos rapidamente fazer passar à revista as mais importantes consequências desta revolução. Então, quando eu falo da revolução, eu falo não só de 89, como de toda esta época entre 89 e 1815. E, novamente, precisamos também distinguir vários níveis de consequências, geopolítica, econômica, etc. Então, como eu já disse, em termos de geopolítica, a Revolução Francesa e a época de Bonaparte, napoleônica, constituem a última tentativa hegemônica da França. Com esta derrota da França, a França é permanentemente assim, incapacitada para novamente tentar se restabelecer como hegemono da Europa. Nunca mais vai acontecer. A França vai ser muito infeliz com isto. Eles lamentam isto até hoje, eu acho, e várias vezes vão assim, tentar alguma coisa, mas nunca vai ser sério. Nem com Charles de Gaulle não é sério. Bom, o resultado é então um novo equilíbrio de forças, pois dentro da Europa não tem hegemono. Como após a paz de Westfália, novamente não tem hegemono na Europa, então tem equilíbrio de forças entre várias grandes e menores potências, e eles mantêm com alguns intervalos, mas basicamente mantêm um século de paz. O que é, bom, com todas as críticas que podemos fazer, é uma realização importante. No mesmo tempo, então, vai acontecer a Revolução Industrial. Isto merece uma aula inteira, vou te dar, mas se você pensa um momento, se nós fazemos abstração do fato que a Revolução Industrial é algo inglês,
mas que basicamente é algo que pode se espalhar pelo mundo inteiro e vai se espalhar, em primeiro lugar, para países europeus, países que atravessam sua revolução industrial se tornam países mais fortes. A transição de pré-industrial até pós-industrial é uma fase penosa, penível, mas o resultado é que fortalece a nação. Então, como os sistemas da revolução industrial se espalham em toda a Europa, coletivamente a Europa no século XIX vai se tornar muito mais forte. Em terceiro lugar, quarto lugar, perdi a conta, temos também o resultado que estas guerras revolucionárias, embora dentro da Europa deixassem o continente sem hegemonia, em termos mundiais, vão fundamentar a hegemonia da Grã-Bretanha. Sim, com suas colônias, sua revolução industrial. Então, a Grã-Bretanha está agora melhor colocada para ser o novo hegemon. Século XIX vai ser o século da hegemonia britânica. Como eu já expliquei, Napoleão Bonaparte, com a expansão da Revolução Francesa, também provoca contranacionalismos. Então, de certa forma, é ele que vai inventar a Alemanha e a Itália, a Alemanha mais importante. Também quando ele simplifica o mapa, abole o Sagrado Império Romano e simplifica o mapa de 330 unidades alemãs, ele já está preparando a unificação da Alemanha. E finalmente, em termos de geopolíticas, a Revolução Francesa também vai preparar as independências das colônias espanholas e portuguesas nas Américas, e com isto, como então não mais vai ser possível uma restauração do colonialismo nas Américas, então isto prepara a emergência dos Estados Unidos como o país mais forte das Américas, com também a população maior e com as precondições econômicas e geográficas melhores para se colocar como hegemono. Então, de longe você já pode entrever também a ascendência dos Estados Unidos. Agora, em termos de ideologia e política, temos também consequências importantes da Revolução Francesa. Em primeiro lugar, então, você vai ver, apesar da derrota da Revolução Francesa eventual, que vai ser uma derrota temporária, uma expansão de ideias da Revolução Francesa. Estas ideias vão, por sua vez, incentivar, inspirar movimentos progressistas, que de alguma forma, ou várias formas, então vão incorporar em seu vocabulário, em seu imaginário, em seus projetos, os valores da Revolução Francesa. Quais são estes valores? A ideia que uma república é melhor do que uma monarquia. A ideia que o povo tem a soberania e tem o direito de se autogovernar, o que então se expressa na democracia. O direito que os meios de produção pertencem não a uma pequena minoria da população, mas são a legítima possessão de toda a população e devem ser assim socializadas. E que os trabalhadores, a classe trabalhadora, tem ali uma função de ponto para realizar isto, o que então vai inspirar o movimento socialista. Como vimos, a própria Revolução Francesa ainda não foi socialista, mas já podemos ver, identificar dentro de várias fases da Revolução elementos que depois vão se aglutinar no programa socialista. E até o feminismo, que só no século XX vai se tornar uma força realmente grande, tem seus primórdios na Revolução Francesa. Mas também o nacionalismo. Então, enquanto estes valores de republicanismo, democracia, socialismo, etc., são forças universais, o nacionalismo é uma força que não aglutina, mas que fragmenta. Sim, pois cada nação está contra outras nações. Mas isto por si também é uma inovação, pois o que a Revolução Francesa produz é uma França que pode existir sem o rei da França. Antes, um Estado foi a possessão, o grupo de territórios governados por algum príncipe, no caso da França, o rei da França.
quando eles decapitam a França, então eles fazem uma aposta entre si. A França pode continuar existindo sem um rei, se nós decapitamos a França vai cessar existindo, eles decapitam para fazer o teste. Não, ele é morto, mas a França continua viva. Sim? Então vai se desenvolver a ideia, nós existimos independentemente de qualquer governo legítimo e ilegítimo acima de nós. O governo deveria ser legítimo, representar nossa vontade, mas nós continuamos existindo sem ou com governo legítimo, sem ou com rei ou república, etc. Então, a nação é algo que se determina pela população, por seus valores, pela língua que ela fala, pelas ideias, pela história que ela compartilha entre si e que divide, separa esta população de outras populações. Tudo isto vai fazer parte das ideias do nacionalismo que também no século XIX vão emergir em toda a Europa e vamos depois ver isto, mas você já pode entender que isto vai tirar a legitimidade de grandes impérios com muitos povos, pois isto não concorda, não pode coexistir com a ideia de autodeterminação do povo, da nação. Por outro lado, também não pode coexistir com pequenos principados, um arcebispo de Colônia, que também é o príncipe de Colônia, como pequeno estadinho entre os muitíssimos estadinhos da Alemanha. Como pode existir? Como isto pode ter alguma legitimidade? Então, isto é outro grupo de consequências importantíssimas. Bom, tem várias outras coisas. A Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte só vai continuar com isto. A Revolução Francesa abole estas barreiras internas. Em geral, então, abole obstáculos ao desenvolvimento livre da economia, que já não mais vai ser uma economia feudal, mas mais e mais uma economia capitalista. Esta centralização é algo que vai sobreviver a Napoleão Bonaparte. A França e também os estados ocupados pela França e depois voltados à sua soberania, não mais vão para esta fragmentação feudal que antecedeu a Revolução Francesa. Simplesmente as transformações foram profundas demais e eficazes demais e não fizeram sentido para simplesmente restaurar algo que obviamente foi um anacronismo já na época da Revolução Francesa. Quer dizer que muitas das reformas, inclusive também este Código Napoleão e reformas jurídicas e de possessão, de direito civil e muito mais, implantadas por Napoleão Bonaparte, vão também continuar vigorando nos países europeus. É algo irreversível. Também a emergência de Napoleão Bonaparte coincide com a emergência da classe média, da burguesia. Isto também, a aristocracia tenta em vários lugares de restaurar seu poder econômico, político, etc. Vamos ver como isto vai ter êxito ou não ter êxito. Em geral, é um projeto muito complicado, também já anacrônico no século XIX. E então, o que nós podemos ver é que as transformações inauguradas pela Revolução Francesa e espalhadas em todo o continente europeu pelas conquistas napoleônicas, basicamente são transformações profundas demais para ser reversíveis. Eles vão ser permanentes e, então, vão modernizar a Europa. E, então, tudo isto você pode colocar a grande pergunta para historiadores, que não é para internacionalistas, mas assim, é interessante para pensar em tudo isto, então. De onde vem? É a função de um indivíduo, que ali é provavelmente o quadro que ele mais gostou, e quando os ingleses exilaram Napoleão Bonaparte pela segunda vez, mas agora para uma outra ilha, em meados do Oceano Atlântico Meridional, onde ninguém pode salvar ele, não pode nadar para a África ou para a Argentina, pois é longe demais, e aqui ele vai morrer 6 anos depois. Santa Helena, tem um pequeno regimento de soldados ingleses para vigiar ele. E provavelmente
em seu quarto ele teve este quadro para sentir nostalgia. É desta maneira que ele gostaria de se ver e de ser perpetuada a memória da gente. Mas tudo isto o fato de um indivíduo ou não, e isto obviamente é uma mega discussão que não posso só levantar, mas não vamos discutir. E esta é a última slide para hoje. Então, são as consequências mais gerais. Eu diria, você tem aqui, por um lado, consequências militares muito importantes, pois, embora, então, após a Revolução Francesa, após Napoleão Bonaparte, a Europa vivesse um século de paz, a própria guerra vai se transformar nas colônias, depois entre os europeus, que vão se intermatar por milhões na Primeira Guerra, e guerras civis antes, guerra civil norte-americana, China, na Rússia. E então, qual é a grande diferença? A grande diferença é que antes você teve guerras por exércitos de mercenários, que eventualmente são substituídos por soldados nacionais, mas muito difíceis para mobilizar isto. Agora vai se universalizar o princípio do recrutamento universal. O resultado é que você vai ter exércitos muito maiores do que antes. O resultado disto é que quando vai ter guerras, a letalidade vai ser muito maior do que antes. Sim? Então, você teve muito mais guerras no século XVII e XVIII do que no século XIX, mas quando eclode uma guerra, a guerra é muito mais destruidora na época contemporânea do que na época moderna. Isto, obviamente, também tem a ver com as novas tecnologias, metralhadoras, etc. Vamos falar disto uma outra vez. Em segundo lugar, em termos de consequências gerais, você tem a ideia de mudança política. Quer dizer, o que é a revolução? A revolução é um projeto para transformar a sociedade. E esta transformação é pensada em uma revolução, se faz de maneira abrupta, rapidíssima, profundíssima e preferivelmente irreversivelmente. Agora, a Revolução Francesa dá o exemplo que uma revolução é possível. Antes da Revolução Francesa, então, pensadores iluministas, filósofos, Rousseau, Kant, Voltaire, Condorcet e outros, eles podiam pensar, seria bom e talvez possamos pensar como fazer uma outra sociedade, uma utopia. Ninguém sabe se isto é possível. Agora o experimento se faz e foi possível. Foi depois derrotado, mas se comprovou que é possível. Se uma revolução se fez uma vez, ela pode se repetir. Ela vai se repetir muitas vezes. E então, isto quer dizer que a ideia vai se amadurecer e se ampliar e se espalhar em partes da população cada vez maiores, que você pode enxergar a sociedade e o papel dos indivíduos dentro desta sociedade, não como algo dado por Deus, pela natureza, pela tradição, etc., mas que é algo que nós, seres humanos, podemos forjar, nós podemos tornar a sociedade numa outra sociedade. Então, esta ideia da maleabilidade da sociedade, da política, da maneira de como nós nos relacionamos entre nós, é algo que a derrota militar da Revolução Francesa não pode extinguir. É por isso que eu falo do mito da Revolução. E o mito da Revolução tem, então, duas faces. Por um lado, é esta ideia, ok, você pode me derrotar militarmente, mas dentro da minha cabeça eu continuo pensando e depois compartilhando com outras com a mesma cabeça os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, e vamos novamente conspirar e novamente nos organizar para uma nova tentativa para reconquistar nossas liberdades. Por outro lado, isto é aqui simbolizado nesta gravura também de Goya, o sonho da razão produz monstros. Quer dizer, a revolução é o sonho da razão, é um projeto racionalista. Nós podemos usar nosso cérebro para fazer algo perfeito, um mundo perfeito. E o resultado da tentativa de produzir pela razão um mundo perfeito
é uma monstruosidade, é a guilhotina, e são milhares e milhares de pessoas que perderam a vida sem necessidade. Então você tem estas duas fases, obviamente que é glorificado ou identificado por aqueles que sonham ainda de uma nova revolução, a outra face é assim, espalhada e propagandizada por todos aqueles que têm medo de uma nova revolução. Para onde isto nos vai levar? Isto vai ser para a próxima aula, que exatamente então vai falar de restauração e de revolução, isto na próxima semana. Muito obrigado.